Então ele se divide em dois, é o toner e o fotocondutor, ou fotoreceptor. O que acontece? O toner está carregado com pó novo. Ele manda o pó para o rolo de carga, que vai para o cilindro, para ir para o papel. Esse que sobra tem que ir para algum lugar. O fotocondutor tem um recipiente que armazena o resto do pó de toner. O usuário, por não saber disso, o que ele faz? Acabou, deu uma mensagem lá, pouco toner. Ele vai lá, compra outro toner, outro cartucho de toner e põe. Só que a gente tem que saber o seguinte, que o tamanho do reservatório de pó de toner usado é limitado. Não é para sempre, pode ir enfiando pó aí dentro que vai dar. Não, ele enche. Depois de um tempo, o usuário não sabe disso, começa a estourar esse fotocondutor. Ele tem que sair por algum lugar o pó. Então, a maioria deles tem uma fita de proteção onde é ali que estoura. O que acontece? Além de imprimir, esse pó que vaza, ele não vai para a parte sensibilizada do cilindro, fotocondutor, que é a imagem. Este é o toner, este é o fotocondutor, o recipiente onde vai o pó não utilizado. Ele vem aqui para dentro. Então, esse modelo aqui, a fita de proteção é aqui, ó. Geralmente, ela rompe, ela abre. Então, ele fica para baixo. Até eu vou falar uma coisa, isso não pode ser exposto à luz, viu? Tem que ficar pouco tempo exposto à luz. Então, eu estou fazendo porque esse não serve mais. Aqui dentro tem o cilindro fotocondutor e o rolo de carga, ó. Então ele rompendo, ele fica para baixo na impressora. Ele fica assim, ó. O que acontece? Ele vai vazar. Como ele não vai pegar, ó, pode ver que ele vai vazar aqui e não vai conseguir, ó. Não vai conseguir pegar no rolo do fotocondutor. Então não vai prender na parte sensibilizada, vai prender o que precisa. Ele automaticamente ele vai cair. Ele pode vir aqui para baixo, na bandeja de papel, fazendo com que esses rolinhos aqui de tracionador fiquem sujos de pó. O que acontece? Ele vai escorregar. Então não vai puxar papel, ou vai sujar o papel, de repente é um papel importante, um documento, ele vai acabar sujando. Além disso, esse pó, ele pode muito bem cair aqui para baixo, cair para dentro da impressora, ou ficar em cima do papel indo direto para onde? No fusor. O que acontece quando ele chega no fusor? O fusor está a 180 graus. Se você mandar imprimir 10 páginas, ele deve provavelmente passar dessa temperatura. Então o pó ele vai ressecar ou petrificar, endurecendo. Aqui, como eu falei, não tem espaço entre o rolo de pressão e o rolo de fusão. O espaço suficiente é o rolo de pressão deixa o papel passar. Imagina um grão de arroz aqui no meio. O que acontece com o papel? O papel não vai passar. Ele vai parar aqui, não vai acionar o sensor, vai dar atolamento de papel. O usuário, como é leigo, não sabe, ele vai abrir a tampa traseira da impressora, porque ela vai dizer para abrir, vai abrir aqui na frente, tirar, vai puxar o papel, sem saber que ele pode prejudicar. Se ele abrir a tampa traseira e tentar retirar o papel por aqui, com qualquer objeto, um tirador de grampo, tesoura, chave de fenda, faca, ele pode muito bem cortar esse rolo aqui, ó, de pressão, que é de borracha, uma borracha bem macia, prejudicando a impressão. Além disso, esse rolo de fusão, ele é coberto por uma resina, uma películazinha, uma camada. Qualquer risco nele já começa a estragar, porque ele aquece. Ele não tendo essa camada, ele vai perder o calor. Onde tem a camada, a resina, ele vai aquecer por um inteiro. Agora, se tiver riscos ali, vai ter perda. Como já aconteceu de pegar a impressora, que o usuário riscou o canto direito todinho. O que acontecia? O lado esquerdo tentava sair e o direito enrolava no rolo de fusão. Então, fazendo o quê? Atolava o papel, porque um lado queria sair e o outro não conseguia. Entendeu? Aí, nesse caso, só a intervenção de um técnico, porque ele vai ter que abrir esse fusor, vai ter uma guia de papel aqui nesse fusor, a gente está usando esse como modelo, que é onde o papel bate para subir, para passar pelo meio dos dois. Geralmente ali fica petrificado de pó de toner. Então o papel já chega ali, bate, atola, o outro que está vindo atrás, ele já acionou os sensores da frente, o motor aqui continua mandando, ele vem, vai por cima e acaba com tudo. Aí, então, só com a intervenção de um técnico para resolver esse problema. Ele vai ter que abrir, fazer uma limpeza geral. Se tiver muito prejudicado o cilindro de fusão, ele vai ter que trocar, não tem condições, né? Dentro desse fusor também tem um cara que controla a temperatura. É uma chapinha de plástico assim, que controla a temperatura. Ele também tem grande problema com essa questão de vazamento de pó. Por quê? O pó, muitas vezes, não petrifica aqui na entrada, mas ele fica junto rodando aqui, ó. E ele, como esse sensor está encostado no cilindro de fusão, ele vai tipo varrendo. E a parte onde pega a temperatura dele começa a ficar coberto por uma camada
de pod toner eletrificado, fazendo com que aconteça o quê? Ele já não sabe mais quando é 20 graus. De repente está 40 e ele está dizendo, com 18, esquenta mais, esquenta mais. Ela está lá para chegar a 180 graus e ele está lá em 100. Aí ele fala, não, esquenta mais 80, ela vai a 200 graus. Fazendo com que aconteça o quê? Começa a derreter as partes do fusor. Derrete ao ponto de aí causar atolamento também. Entendeu? Além de superaquecer, a folha pode sair amarelada, né? Pode dar cheiro de queimado, porque o papel quase entra a ponto de pegar fogo. Né? A cada toner, você pode, se você pegar o seu fotocondutor do seu toner, daqui, vocês podem ver que o tamanho é quase o mesmo. Então vocês têm que prestar atenção numa coisa. No máximo 2 toners para cada fotocondutor. A não ser que você tenha alguém que possa fazer a limpeza do fotocondutor. Abrir ele, eliminar todo o pó não utilizado e aí recolocar ele de volta. Senão, a cada 2 toners você tem que trocar para evitar todo esse problema aqui de vazamento. Porque depois que vazou, você está prejudicando sua impressora muito. Sensores. Sensores, né? Nesse modelo de impressora aqui eu tenho 3 sensores só, que é de entrada de papel, uma é acionado para avisar que o papel está chegando, o outro é a impressão do fotocondutor para avisar ele também, e o de saída de papel. O que acontece é o seguinte, como ela é uma unidade laser, o que ela faz? Ela só manda a imagem. Então ela vai te mostrar defeitos se a imagem não sair correta. Entendeu? Porque você, direto você, deu erro, a imagem não saiu certa aqui atrás, imprimiu, o papel passou aqui, saiu aqui em cima, você olhou, não está legal, está distorcida, está apagada, aí tem vários fatores que influenciam assim. Apagada pode ser o seu fotocondutor, né? Apagada pode ser o seu fusor, que não está esquentando a ponto de fazer a imagem ficar legal. Mas se ela estiver dentro da unidade dela, unidade laser, ela tem uma regulagem, pelo menos esse modelo de impressora tem uma regulagem. Ela pode ter se soltado e ter desregulado, aí a imagem vai distorcer. Ela vai sair de um jeito que você fala, não está certo. Ou até mesmo sujeira, porque a gente tem espelhos aqui dentro, tipo vidro, né, que é necessário a intervenção de um técnico, abrir e fazer a limpeza com álcool isopropílico. Se você utilizar numa serralheria, onde tem muita serragem, muito pó e coisas, vai ser necessário mais de uma por ano, mas todo cuidado é pouco. Quanto mais cuidar, melhor. A orientação para quem utiliza, né, mesmo sabendo que não é certo, você utilizou o papel, ele sai aqui aquecido. Então, se o papel sair daqui aquecido, o usuário pega ele para a bandeja de novo, acabou, vai atolar.